Meu Deus. Aleluia, Jesus. Ao final o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, e destino a viver a alma, qual será no futuro teu lar? Vamos lá, igreja. Meu amigo, de nuvens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Tu procuras a paz deste mundo, em prazeres que passam em vão, mas na última hora da vida eles jamais te satisfarão. De novo, meu amigo! Meu amigo, de nuvens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Por acaso dormiste, amigo, quando ouviste falar de Jesus? Mas somente Jesus pode dar-te salvação pela morte na cruz. Meu amigo, de nuvens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Vem manchada tua alma e não pode contemplar o semblante de Deus. Só os crentes de corações tremor poderão ter o gozo no céu.
e entregar tua vida a Jesus, brilhará assim na última hora o caminho grande meu amigo, de tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Aleluia. Graças a Deus. Amém, irmão? Vamos colocar de pé. Em nome de Jesus, momento da palavra do Senhor. Lembrando que hoje é culto de missões. Amém, irmãos? Amém. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9. Nós vamos ler primeiro versículo de número 15. Louvado seja Deus. Pois eu gostaria, filha, que você colocasse João 15, 16 aqui para mim no telão. Todos acharam, irmãos? Amém. Diz assim o texto: mas o Senhor disse a Ananias: vá, este homem é meu instrumento, escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. João capítulo 15, versículo 16. Vamos ler todo mundo, igreja, juntos? Não fostes Vós escolhestes, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Amém, igreja? Pode tomar o seu assento em nome de Jesus? Irmãos, hoje nós vamos falar de um missionário. Missionário este, irmãos, que teve uma função importante na vida cristã. Gostaria que a igreja prestasse bem atenção, irmãos. Como nós lemos aqui este texto, deixa aqui para mim, por favor, só o João 15, 16. Como nós vimos aqui através deste texto, irmãos, Jesus está dizendo que ninguém escolhe Jesus. Jesus está sendo bem claro e específico aqui, irmãos, que ninguém quer Ele, que ninguém está disposto a fazer essa escolha. Tanto é que nós vemos hoje, no mundo que estamos, uma multidão de pessoas que não acreditam em Jesus. Uma multidão de pessoas que não querem ouvir falar de Jesus. Mas ainda bem, igreja, que é Jesus quem escolhe. É por isso que tem muitas pessoas ainda na igreja. É por isso que ainda existem muitos cristãos. Muitos que estão quase parando. Muitos que estão quase desanimando. Mas ainda bem que foi Jesus que nos escolheu. Sabe por quê, irmãos? Porque quando vem a luta, a dificuldade, se nós vamos até Jesus, no meio do caminho, com tanta luta, com tanta dificuldade, nós vamos
desistir. Nós vamos parar. Porque nós vamos olhar mais para as lutas do que para Cristo. Mas Jesus deixou bem claro: quem quiser vir depois de mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz. Aleluia. E é o que muitos não querem. Não querem se sacrificar. Não querem tomar cruz. Tomam dor do próximo, do vizinho, do filho, do pai, da mãe. Mas quando alguém fala de Jesus, se cala. Pedro foi assim com Pedro. Quando olharam Pedro na rua, disse: ali está quem andava com Jesus. Pedro disse: o que é, igreja? Não, vocês estão me confundindo. Não era eu, não. Tentou pular fora, tentou sair. Como cristão que era. Notem que o livro dos Atos dos Apóstolos, irmãos, fala a respeito de um homem chamado Ananias. A Bíblia fala de 3 Ananias no livro dos Atos dos Apóstolos. O primeiro Ananias aparece em Atos capítulo 5, marido de Safira, que quando a igreja de Deus precisa de oferta, eles vão, vendem suas propriedades e levam uma parte da oferta e dizem que foi por causa daquilo ali que eles venderam. Mentiram. Pagaram um alto preço e morreram ali mesmo. Depois a Bíblia vai falar de um segundo Ananias. Agora Ananias Damasceno, cristão, apóstolo do Senhor Jesus Cristo, que aparece em Atos capítulo 9, que nós acabamos de ler. E depois vai aparecer um terceiro Ananias, também nos Atos dos Apóstolos, que você vai encontrar em Atos capítulo 23, que já é o Ananias sacerdote. O Ananias que manda ferir Paulo na boca. E Paulo, quando é ferido, diz: quem é você, parede esbranqueada, para me ferir na boca? Paulo, irmãos, era judeu, nascido de nacionalidade romana, mas Paulo era judeu. Paulo fazia parte da tribo de Benjamim. E o nome Saulo originou-se também de um dos da sua tribo, Saul, que nós conhecemos. Originou e deram a ele o nome de Saulo, que também era da tribo de Benjamim. Só que Saulo sai e volta para Jerusalém, já rapaz. E ele vê como judeu que os cristãos estão se aflorando, os cristãos estão crescendo. A Bíblia diz que Paulo começa a se enfurecer e começa a ser um perseguidor do povo de Cristo, porque Paulo não conhecia Jesus. Paulo ouvia falar de Jesus. Saulo aparece no Atos capítulo 7, sendo testemunha da morte de Estevão pela primeira vez. E aí ele começa a colocar no coração o desejo de perseguir o povo de Deus, de perseguir o povo cristão. Só que notem uma coisa, igreja. Notem uma coisa. Tem pessoas que somente Jesus para pará-lo. Não adianta você lutar com todas as suas forças. Quando Saulo tem um encontro com Jesus, e a Bíblia diz que ele chega até Damasco, a Bíblia vai dizer que Jesus agora vai aparecer para Ananias, vai falar com Ananias, e a resposta de Ananias é rápida: eis-me aqui, Senhor. Mas quando Jesus fala a respeito de Saulo, porque Saulo cresceu, foi nascido e cresceu em Tarso,
Por isso que vocês ouvem muitas pessoas dizer Paulo de Tarso. Não é que o nome dele se chamava Paulo de Tarso. De Tarso porque ele pertencia à cidade de Tarso, que fazia parte de Roma. Quando ele ouve falar de Saulo, imediatamente a Bíblia diz que ele questiona. Você, quando é chamado para ser missionário, você nunca pode questionar o chamado de Deus, as ordens de Deus, não pode, porque o verdadeiro missionário tem que cumprir as ordens de Deus, porque não foi nós que os escolhemos, mas foi Ele que nos escolheu. E o verdadeiro chamado é aquele que não questiona. E a Bíblia diz que Ananias diz para Jesus: Senhor, porventura não é este quem persegue os cristãos? Eu tenho ouvido falar muito dele, porque, irmãos, quem pratica coisa boa é falado, e quem pratica, cooperadora Daiana, coisa ruim também é falado. Por quê, irmãos? Porque chega, se espalha essa notícia. E Paulo praticava coisas ruins, porque o desejo do coração dele era perseguir. Não conhecia Jesus, ouvia falar, achava que os apóstolos, que os discípulos eram todos loucos, precisavam ser presos, porque aquilo, ele achava que era uma doença que estava contagiando muitas pessoas. Ou seja, ele não ia ouvir de um discípulo sobre Jesus. O próprio Jesus teve que aparecer para ele e falar com ele. Só que Jesus aparece, tem ordem, irmãos, na vida de pessoas. Por isso que eu falo, você nunca pode deixar de orar, porque o verdadeiro missionário, ele não faz as coisas sem oração, ele não toma atitude de qualquer jeito, de qualquer maneira, não. O verdadeiro missionário, ele primeiro ora ao Pai, ele busca ao Senhor primeiro, antes de tomar qualquer atitude. Por isso que o verdadeiro missionário, ele nunca tem vergonha de Jesus. Ele é crente na rua, ele é crente em casa, ele é crente na vizinhança, ele é crente no trabalho, ele é crente na escola, ele é crente em todos os lugares que ele for, ele vai ser crente, porque ele não nega o seu mestre. Paulo cresceu ao lado de Gamaliel, um dos maiores mestres, aprendeu muito, era muito estudioso. Só que, preste atenção, igreja, assim como Saulo e como Ananias tentou justificar. Jesus sabia quem era ele, Jesus sabia, conhecia. Só que Jesus vai dizer para ele o seguinte: olha, este para mim é o vaso escolhido. Se para você é um perseguidor, para mim ele vai ser pregador. Se para você ele é o problema, para mim ele é a solução. Se para você ele é o ímpio, para mim ele é o crente. E eu vou usar ele no meio dos gentios. Sabe quem eram os gentios? Os gentios não eram os cristãos, não pertenciam à nação de Israel, eram considerados gentios. Jesus está levantando Paulo para pregar para os gentios e também pregar para os cristãos. Você viu como que Jesus trabalha, irmãos? Tem coisas que às vezes as pessoas falam: Senhor, por que eu estou passando esta luta? Não entende que esta luta é para melhorar. Esta luta é um processo de melhoria. Jesus precisou dar a Paulo primeiro umas escamas para os seus olhos. Sabe por quê, irmãos? Preste atenção.
O verdadeiro missionário, na hora da luta, ele não reclama, ele não questiona, ele não vai para as redes sociais ficar reclamando de vida de ninguém, não fala mal de ninguém, ninguém fala mal de nada. Ele simplesmente vai para a oração, porque Paulo, quando ele cai e as suas vistas escurecem, a Bíblia diz que ele está na casa de Judas, o curtidor, e a Bíblia diz que ele está fazendo o que, igreja? E o que? Jejuando. Ele não estava lá reclamando, não. Oi, se o Senhor me escolheu, por que o Senhor me deixou cego? Se o Senhor escolheu, para que o Senhor me deixou nessa situação? Tem gente que mais reclama do que faz. Você pensa que ele ficou preocupado? Não. Ele foi para jejum e oração. Quando Jesus está vendo, opa, esse daí de perseguidor, agora ele vai ser o ganhador de almas. Vai pregar a palavra com autoridade, com unção. Porque ao invés de ele correr, ele podia simplesmente pedir para as pessoas que estavam com ele, levá-lo de volta para Roma, para o melhor médico. Não, irmãos, porque ninguém foge. Preste bem atenção nisso. O verdadeiro missionário, diácono Mateus, ele não pode nem consegue fugir do seu chamado. Ele não consegue sair do ponto estratégico de Deus. Lembra o que aconteceu com Jonas? Jonas, vá depressa. Essa palavra, irmão, vá, que você viu aqui no telão e está na sua Bíblia aí, quando o próprio Jesus fala também com Ananias, ele diz: vá. Não, Senhor, não, vá. Quando Deus aparece para Jonas e diz: Jonas, vá depressa à grande cidade de Nínive. Sabe o que me chama a atenção aqui, presbítero Júnior? É que Jonas não questionou. Jonas não murmurou. Jonas não reclamou. A Bíblia de Jonas diz que Jonas fez o quê, igreja? Enquanto um reclama, o outro foge. Enquanto um fala, o outro fica mula, corre. Aí depois, lá na frente, ele vai dizer por que que ele fugiu. Na frente ele vai dizer o porquê que ele fugiu. Ele vai dizer: Senhor, eu sabia que tu és um Deus misericordioso, eu sabia que tu és um Deus bondoso, e que se esse povo fosse reclamar, fosse se converter, o Senhor ia perdoar eles. Mas é a função do Pai, gente, é perdoar. Imagine você que tem um chamado de Jesus, tem uma obra de Jesus na sua vida. Aí aparece alguém que não gosta de você e Jesus fala para você: vai falar do meu amor para esta pessoa. Você vai questionar? Não, essa não. Essa para mim pode ir para os infernos. Esse também pode ir. E aí, igreja? Jesus não trabalha com pensamentos humanos. Porque se fosse assim, irmã diaconisa Priscila, muitas pessoas não seriam chamadas. Porque quando nós somos chamados, nós temos que nos confrontar a nós mesmos, William. Nós temos que confrontar a nossa própria vida. Muitas das vezes chegar para Deus e falar: Senhor, porque eu? Porque eu, Senhor? Eu não aguento mais. Quando Jonas questiona a Deus, o que ele pede para Deus, igreja? Hein? O que ele pediu para Deus depois que ele falou isso? A morte. Como que pode, Jesus, você vê pessoas inimigas, pessoas que oprimem o povo, pessoas que estão ali vivendo num mundo praticamente sem freio, fazendo de tudo quanto é coisa errada. Aí quando a pessoa se converte, como que pode um cristão dizer: ah, Deus, essa daí
prostituta, vivia na prostituição. Essa daí não. Se para mim não tem valor, para Deus tem. Glória a Jesus, aleluia. O que não tem valor para nós, tem valor para Deus. Não importa o que seja, não importa que forma a pessoa viva, é perseguidor, mas vai ser pregador. Precisa ter vida com Deus para entender, irmãos. Às vezes a gente enfrenta, ouve tantas coisas, tantas palavras, tantas coisas terríveis, gente falando e tal, a gente fala: Senhor, eu não vou deixar a carne entrar, porque senão a gente vai ficar terrível. É com o Senhor agora, meu Deus. Agora é com o Senhor. Eu vou te obedecer, mas é o Senhor que vai na frente. É o Senhor que está no caminho. Primeiro, eu vou atrás, porque eu sei que nem a morte para Jesus. Aleluia. Nem a morte para Jesus, igreja. Tem coisas que o homem nunca vai entender. Tem coisas que o homem nunca vai saber. Porque o verdadeiro missionário de Deus, ele empresta a sua vida para Deus usar. É Deus que usa. Quantas vezes você já chegou na sua casa e disse: Deus, aqui é minha casa, o Senhor me deu, mas a direção é sua. Quantas vezes você entrou no teu carro, pegou no volante e disse: Deus, o carro é meu, mas a direção é sua. Quantas vezes quem está na direção de Deus nunca perde o foco. Nunca. O verdadeiro missionário se empresta, se doa, não olha as consequências, o local, o lugar. Não, irmãos, olha para as almas. Olha para as almas. Oh, meu Deus. Eu me lembro quando eu fui em Campinas ministrar a palavra na igreja do pastor Gregório. Nós entramos, subimos, a igreja era numa favela de Campinas. E quando nós entramos na favela, a gente se deparou com 6 jovens armados. E aí o pastor Gregório disse para mim assim: filho, fica em paz, fica calmo. Eu falei: pastor, tranquilo. Se nós for embora agora, pastor, nós vamos estar com Deus. Aí entramos, ele parou o carro, veio um menino do lado do motorista, ele abriu a janela, o menino olhou e disse assim: ô pastor Gregório, é o senhor? Que bom, seja bem-vindo, tá? Abre aí pro pastor. Aí o pastor Gregório: amém, Deus abençoe. Quando ele chegou no próximo, os rapazes chegaram para ele e falaram assim: ô pastor, ora por mim, pastor. Aí o pastor Gregório virou para ele e falou: filho, eu posso orar para você, mas se você for usar isso aí de forma errada, a minha oração não vai te ajudar. Porque quem te guarda não é a minha oração, é Jesus. Irmãos, eu estava ali do lado, eu fiquei impressionado com aquilo. Nós subimos, fomos para o morro, fomos para a igreja, e na volta já todo mundo já conhecia, né? E eu presenciei aquilo, irmãos. Aí eu vi como era querido naquele lugar. Era um local difícil, era, mas ele era querido ali, porque era respeitado pelo povo, tanto por pessoas boas como por pessoas ruins. Agora tem gente que vai querer te parar, que tem gente que vai querer usar palavras ofensivas, que tem gente que vai querer fazer você sair do espiritual para entrar no carnal. Vai ter. Fizeram isso com Jesus. Lembra? Você não é o filho de Deus? Salvou a tantos. Por que você não se salva agora? Não foi isso, igreja? E por que conosco vai ser diferente? Por que com a gente vai ser diferente?
Depende da sua oração, Senhor. Tu sabes que eu ainda sou um pouco meio sanguíneo, Deus. Então não deixa acontecer certas coisas, que eu posso sair da graça. Por favor, Senhor, me segure, me guarda, me livra, me liberta, Senhor, desse mal. E Jesus vai te conduzir. Jesus vai fazer o que você pediu, porque Ele vai ver a sua sinceridade. Ele vai ver que o seu coração é um coração cristão, porque o verdadeiro cristão, ele faz a obra para Deus. Aleluia, Jesus. Aí você for estudar a vida de Paulo, irmãos, você vai ver como é linda a história. E aí você vai entender o porquê que ele diz. E sabe como Paulo foi morto? Quem sabe como Paulo foi morto? Cortaram o pescoço de Paulo. Aí muitos vão dizer assim, mas não era crente? Jesus não protegia ele? Agora eu te pergunto, me responde. Se você me responder a pergunta que eu te fizer, eu te respondo a que você acabou de pensar. Mas não era de Jesus? Por que Jesus não protegeu ele? Paulo sentiu alguma dor? Não. Sabe por que, igreja? Porque quem está com Cristo, assim como Estevão estava, a Bíblia diz que quando estavam atirando pedra neles, Estevão estava vendo o céu Aberto. Estava vendo o céu Aberto. Meu Deus! Você não entendeu, não, irmãos? Imagine Paulo agora com o pescoção, com o Tiago Mateus, a espada afiada lá, ó, irmãos, ponto de bater uma só. Senhor, Aleluia. como ter feliz. Aleluia, Deus. Você acredita que o céu se abriu? Aleluia. A dor não veio, irmãos. Aleluia. Os anjos estavam esperando já. Acabou na terra o sofrimento. Para o verdadeiro missionário, irmãos, quando acaba a vida na terra, começa uma vida celestial. Aleluia, em nome de Jesus. De aplauso! Aleluia. Porque todos aqueles que fazem o bem aqui, que proclamam Cristo aqui, que não negam Jesus aqui, Aleluia, em nome de vai ser recebido com festa no céu. Aleluia, Jesus. Aleluia. Louvado seja E é o que muitas pessoas às vezes nem pensam. Como nós vimos ontem o diácono Jonathan ministrando aqui, as pessoas estão mais preocupadas em agradar o seu ego, as suas vontades, a sua carne, o seu desejo, do que agradar a Cristo. Porque a vida com Cristo é uma vida de porta estreita. Meu Deus. Deus Santo. Meu Jesus. É uma vida de porta estreita, irmãos. Não é fácil, não. Quem quer facilidade, irmãos, procura porta larga. Procura portas largas. Simples. Mas a vida com Cristo é uma vida de renúncia. Paulo, quando foi chamado, a primeira coisa que ele fez, renunciou a si mesmo. Agora chega. Aleluia, Jesus. Vou orar. Vou jejuar. Aleluia. Ananias estava até com medo de ir lá. Mas quando ele chega lá, que ele vê, ele chama Paulo de quê, igreja? Aleluia, Jesus. Fala alto, Paulo, só você que sabe disso. Irmão Saulo. Irmão Saulo. Como alguém está com medo de alguém, depois quando encontra diz, irmão. Porque ele foi transformado, igreja. Aleluia. Porque ele foi mudado, igreja. E se você ler toda a história a partir da conversão dele, foi uma conversão verdadeira. Não teve deslizes. Ninguém vai ver ali na Bíblia para Paulo desviou. Paulo deu um tempo. Paulo parou de pregar. Paulo parou de escrever. Não, irmãos. Em todo o tempo a vida de Paulo era só Cristo. Por isso ele disse: para mim o viver é Cristo. Aleluia. É isso, igreja. O verdadeiro cristão tem que ter também na sua
O viver é Cristo. Aleluia. E o que acontecer depois? Não me interessa. Não me interessa. Porque quando nós aceitamos o nosso chamado, nós não olhamos para os obstáculos. Jonas fugiu. Fugiu à toa. Porque ninguém foge de Deus. Ninguém foge. Tem pessoas que vão dizer assim: ah, mas Paulo não fugiu, evangelista João Paulo, porque Paulo ficou cego. Não tem como fugir não, irmãos. Se esse fosse a verdade da história, Paulo não jejuaria, Paulo não oraria. A Bíblia diz que Jesus disse para Ananias, vou ler de novo, irmãos, o texto: vá à casa de Judas direita e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Põe aqui para mim, quer? Pois. Atos 9, versículo 11. Atos 9, 11. Olha aí, igreja, pode colocar na minha Bíblia, tá? Olha aí, igreja. Vai à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunta por um homem de Tarso chamado Saulo. Olha o que Jesus disse para Ananias. Ele está orando. Amém, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Está vendo, igreja? Ele parou. Ele orou. Olha que Jesus disse para Ananias. Você não pegou, irmãos, o texto. Vá à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunte por um homem de Tarso, chamado Saulo. Ele está orando. Aleluia. Meu Deus. Ele está orando. Estou na dificuldade, mas eu estou orando. Estou na provação, mas eu estou orando. Aleluia. Está vindo uma grande tempestade, mas eu estou orando. Aleluia. O barco está balançando para afundar, mas eu estou orando. Glória a Deus. Aleluia. Por que você acha que Jesus disse para os homens, para os discípulos: ô homens de pouca fé? Em vez de vocês estar orando, vocês estão nervosos, bravos, preocupados em morrer. Viu a diferença, irmãos? Paulo não teve medo da morte. Paulo não se preocupou em morrer. Porque quem está em Cristo, ele sabe que nunca morrerá. Aleluia. Nunca. Morte espiritual. Nunca morrerá. Quem está em Cristo vai permanecer para a vida eterna. Não temos de que ter medo. Tem crente hoje que está preocupado com o que comer, com o que vestir, esquece do que Jesus disse: ei, não se preocupem com o dia de amanhã. Aleluia, Jesus. Não se preocupem com a semana que vem, porque quem está em mim já está tudo preparado. Ah, o Senhor está acabando, fica tranquilo. Ele proverá. Ele proverá, irmão. Aleluia. Ele proverá. A vida com Cristo é uma vida completa. É uma vida completa. E nós precisamos olhar para Cristo como nosso Salvador e Senhor. E toda vez que nós formos orar, por isso que eu disse: pede ao Pai em meu nome. Você ora ao Pai, Ele dá exaltação ao Pai.
Jesus nunca quis ser maior que o Pai. Ele sempre disse: em todo tempo o Pai me enviou. Assim eu também envio vocês. Nós somos enviados por Jesus, mas o nosso alvo é Deus, é o céu. E para se chegar ao céu, eu e você precisamos de Jesus. Amém, igreja? Amém. Se coloque de pé em nome de Jesus. Louvado seja o teu nome, Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Irmãos, vamos agradecer a Deus. Hoje foi o último culto aqui de missões também, né, irmãos? Pode tomar um pouquinho, irmãos. Deixei para terminar um pouco.